Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelo canal 126, ou pela Sky no canal 85, ou mesmo pelo YouTube, nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, e também nós sabemos que tem os irmãos, outros irmãos nossos de outras igrejas que também nos assistem, que também têm a experiência dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo. A vocês também, a todos, a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de dons logo depois da vinheta. No nosso programa anterior, nós estávamos falando a respeito das curas e das maravilhas, aquilo que é importante na vida da igreja, e sempre mostrando, nós falamos no programa anterior, a necessidade de corpo, de entender isso no corpo. Nós hoje vamos falar sobre a profecia, que é o sexto dom, né? O sétimo nós já falamos, e variedade de línguas é a interpretação de línguas. A profecia, no texto original, há o verbo profetel, que é profetizar, que é uma outra coisa e nós podemos falar em outro momento. Mas o dom de profecia, no texto original aí, é mesmo substantivo, né? A capacidade que a igreja, aí nós estamos falando como igreja, porque toda a ênfase é corpo, que a igreja tem de falar, né, daquilo que ainda não aconteceu, de que vai acontecer. Então isso é profecia, aquilo que vai acontecer. Nós temos a experiência disso quando nós tratamos os nossos cultos e falamos nos nossos cultos sobre o culto profético, aquele culto que está programado, né, para acontecer, né, já tem uma programação desde a eternidade, é o sentido. Então a profecia, Deus fala daquilo que vai acontecer. A profecia pode vir através, né, como lá no dom de ciências, pode vir através de um sonho, pode vir através de uma visão, pode vir através de uma revelação, pode vir através de uma interpretação de línguas. Nós vamos falar que nem toda interpretação de línguas é profecia. Isso é bom, porque às vezes aquele termo que o irmão foi usado numa interpretação de língua. Não, o senhor falou em profecia. E às vezes a interpretação de língua só é profecia quando fala de algo que vai acontecer, que não aconteceu ainda. Senão, é apenas uma interpretação de línguas. Mas a profecia é a capacidade que a igreja tem de alcançar aquilo que ainda vai acontecer, que não aconteceu. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que a profecia edifica, a profecia exorta, a profecia consola. Quando é que a profecia edifica? A profecia edifica quando você vê o cumprimento dela. Nós temos experiências disso nos nossos cultos. Quando o Senhor fala a respeito de um determinado assunto e depois nós vemos a conclusão daquilo, como o Senhor falou e como se cumpriu. Por exemplo, eu estava num culto, né, numa reunião antes do culto, e o Senhor deu a seguinte revelação, que era nós estávamos na preparação para o culto daquela noite, nós estávamos naquilo, a preparação do culto profético, né? A preparação para o culto que ia acontecer. Desse culto, nós estávamos reunidos e o Senhor deu a seguinte revelação: vai entrar nesta noite aqui na igreja uma senhora, e ela teve um sonho.
E o irmão disse assim, e eu tive, e o Senhor me mostrou o sonho que ela teve. Que ela sonhou que via a cidade de Vila Velha toda em trevas, e ela subia num ponto mais alto, via só uma luz acesa em toda a cidade. E essa senhora, ela hoje acordou de manhã e procurou na cidade e viu a luz acesa num local e procurou, e a luz acesa que ela achava era em frente ao poste aqui da igreja. Essa mulher vai estar aqui no templo hoje. Eu achei aquilo incrível. Quando terminou, depois da mensagem, eu contei o dom. Há um segundo ou terceiro banco, estava uma senhora muito quebrantada. Eu fui atendê-la e ela disse para mim o seguinte, eu sou a mulher do sonho. Eu estou impressionada, porque eu sonhei que eu via toda a cidade em trevas e eu via só uma luz acesa em toda a cidade. E eu sabia mais ou menos o ponto. Eu olhava do alto e eu via mais ou menos o ponto. Hoje, pelo dia, eu procurei aqui, achei mais ou menos a região e descobri que o ponto que eu via a luz era aqui em frente a essa igreja. Por isso eu vim aqui hoje. Essa senhora se converteu ali, teve uma experiência impressionante. Então, essa profecia dita antes que aquela mulher aparecesse no culto, essa profecia se cumpriu no culto. Todos nós fomos edificados com esse dom, profecia. A profecia edifica. Em outra ocasião, novamente, eu estava na igreja de Praia da Costa 4, aquela ali perto, eu era pastor ali, perto da terceira ponte. Nós estávamos também na preparação para o culto e o Senhor deu uma revelação dizendo que naquela noite entraria no culto um homem que tentaria suicídio. Ele estava indo em direção à ponte para pular da ponte, mas ele vai passar aqui e vai entrar no culto. E o Senhor quer dar uma libertação a esse homem. E o Senhor revelou naquela oportunidade que a mensagem seria: viva Rubem e não morra, e sejam muitos os seus dias. Aquele texto da bênção, não é a bênção de Jacó, mas a bênção de Moisés para as tribos. Lá em Deuteronômio, se não me engano. Nós fomos para o culto, realizamos o culto, e depois do culto, nós lemos o dom, os dons, né? Entre os dons, esse dom. Estava um homem no último banco. Nós fomos atendê-lo. Ele enfiou a mão no bolso, tinha uma carta de despedida, né? E ele disse que tinha ido se suicidar. Ele ia para a ponte para suicidar. Mas ele passou ali pela porta da igreja, viu os louvores e subiu. E ele falou: pois é, pastor, o senhor pregou o tempo todo para mim, o tempo todo. O senhor dizia: viva Rubem e não morra, viva Rubem, não morra, viva Rubem, não morra. Pastor, meu nome é Rubem. E nós ficamos impressionados com aquela situação. E aquele homem teve uma experiência de conversão naquele culto. Profecia. Quer dizer, o Senhor falou a respeito daquele homem e aquele homem estava ali. Nós tivemos muitas experiências desse tipo, né? Experiências em seminários. Quer ver uma coisa muito interessante? O Senhor deu em 1900 e, se falhar, desculpem se falhar a época, acho que foi 87. Acho que foi em 87. O Senhor deu uma revelação que fosse pregado no Manaim um assunto chamado momento atual. Né? Um negócio assim, momento atual.
o tema de uma aula de seminário. E o pastor pregou sobre o momento atual e colocou 2 painéis mostrando a situação do mundo naquela época. De um lado, mostrou o presidente dos Estados Unidos, na época era Jimmy Carter, e do outro mostrou o da Rússia, da União Soviética, que era o Brezhnev, se não me engano. Ele pregou sobre o momento atual dizendo o seguinte, que havia um muro que separava esses 2 poderes, mas esse muro ia cair. Brevemente esse muro ia cair e tal. Foi o tema sobre isso. E ele falou sobre a queda do muro de Berlim. Isso em 1987. Nós ficamos... Ninguém tinha ideia disso. Em 1989, se eu não me engano, o muro de Berlim caiu. E nós ficamos impressionados porque o Senhor tinha mostrado isso 2 anos antes. Profecia que edifica. Então, a profecia edifica a igreja, porque a profecia não é para um profeta, que é o homem que Deus usa o profeta, não. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, mas o espírito de profecia é da vida da igreja, o testemunho de Jesus na vida da igreja. E por isso, a profecia edifica. Mas a profecia também exorta. Quando é que a profecia exorta? Quando ela nos corrige. Nós estamos numa situação e o Senhor dá um dom mostrando o que pode acontecer se nós não acertarmos aquilo. Por exemplo, dá uma moça, ela está com um namoro. Aquele namoro não agrada ao Senhor, não é aquilo que o Senhor quer para aquela jovem. Aí o Senhor dá um dom, mostrando ela casada e o que acontecia. Olha, o Senhor mostrou você casado com esse rapaz e no casamento acontecia uma coisa assim, assim, o seu casamento era assim, assim. Então, essa profecia está exortando. Então, o que acontece? Ela toma para si e diz, não, mas eu não quero que isso aconteça com a minha vida. Então, aquela profecia a exorta à correção. Então, essa profecia exortou. Porque a exortação é uma forma de correção. Né? Se você continuar desse jeito, vai acontecer isso. Né? O dom, quando há um dom profético sobre a sua vida, para você corrigir, para evitar certas coisas, ou uma decisão que você queria tomar, que o Senhor mostra, se você tomar essa decisão, vai acontecer isso. Então, essa profecia exorta. A profecia exorta. Mas a profecia consola. Quando é que a profecia consola? Quando você está, às vezes, num momento muito triste, muito difícil, e o Senhor fala com você. Eu conto sempre uma experiência de uma irmã, também lá em Praia da Costa 4. Ela chegou ao culto, desesperada, aflita, porque ela tinha um filho e o filho tinha se entrado pelas drogas, aquela coisa toda, e foi um sofrimento durante muito tempo. Mas esse rapaz se converteu, teve uma experiência de conversão, foi para a igreja, se acertou, conheceu uma moça, casou, já estava há algum tempo na igreja. E de repente houve uma crise no casamento, ele saiu de casa, e ficou uns 3 dias longe de casa, e a mãe entrou em aflição por causa daquele filho, achando que ele podia voltar ao passado, e era provável isso. Ela chegou na igreja desesperada. Ela sentou no último banco. Aí essa profecia veio de uma forma diferente, que veio numa interpretação de línguas. Ela estava muito aflita e uma irmã no meio da igreja começou a ser usada em línguas e uma outra irmã ou irmão, não sei, interpretou e disse: minha serva, tu que entraste na minha casa nessa noite, aflita, desesperada, descansa em mim, porque ainda hoje
estarei enviando alguém até o seu filho. E falou mais alguma coisa e tal. Aí terminou o culto, ela ficou por ali, mas totalmente consolada, porque ela entendeu que a palavra foi com ela. E tinha sido com ela mesma. Ela me contou a experiência. E ela saiu do culto, conversou ali com todo mundo, foi para casa. Quando ela está chegando em casa, ela morava num apartamento, e na parte em frente ao prédio, sentado na calçada, ela está chegando, está o filho dela sentado na calçada. E ela chegou, olhou para ele e ele estava com o rosto assim, molhado de tanto chorar. Aí ela falou: tudo bem, meu filho? Ele olhou para ela e disse: mãe, tudo bem. O que aconteceu? Ele olhou para ela e disse: mãe, o teu Deus é maravilhoso. Ele falou: o teu Deus alguma coisa, expressão assim de... Ela falou: o que aconteceu? Ela disse: mãe, eu agora de noite me desesperei, achei que não tinha mais jeito para mim, resolvi voltar às drogas. E eu me dirigia a um lugar que eu sempre ia para comprar drogas. No caminho, quando eu estava quase chegando lá, um ser, de repente, apareceu, me segurou pelo braço, disse: para lá você não volta mais. A tua mãe está lá na igreja e clamou por você. Eu vim aqui para te tirar disso. Vejam, ela clamou na igreja, estava angustiada, né? Extremamente tensa, preocupada. E o Espírito diz profeticamente: descansa, que eu vou enviar alguém para atingir o seu filho, para alcançar o seu filho. E naquele momento, ela foi consolada, e quando ela chegou em casa, ela viu o resultado da profecia. Há muita coisa com relação à profecia. É por isso que lá no livro de Apocalipse diz que o testemunho de Jesus na igreja é o espírito de profecia. A igreja fiel e verdadeira, ela profetiza, porque o Espírito usa a igreja de uma forma maravilhosa. O oitavo dom é o dom de variedade de línguas. A variedade de línguas, então, quem fala inglês, francês, alemão, um poliglota, né? Isso é um dom espiritual, falar várias línguas. No texto original, no grego, há duas palavras para essas duas citações. A palavra glossa e a palavra dialectos. Onde é que está a palavra glossa? Quando Jesus diz assim: esses sinais seguirão os que creem, em meu nome falarão novas línguas. Aí é glossa. Essa palavra glossa no grego significa língua desconhecida. É a mesma que está no livro de Atos. E todos falavam noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia. Aí é glossa, que é o mesmo que aparece na carta aos Coríntios, no capítulo 12. Variedade de línguas, é glossa. Porém, em Atos, no capítulo no 2, verso 6, se não me engano, ele diz assim: e todos falavam noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia, né? Mas todos entendiam na sua própria língua. Quando faz essa observação de própria língua,
sai a palavra glossa e entra a palavra dialectos. Dialectos no grego é língua conhecida. Então vamos entender isso. No Pentecoste, a igreja estava falando noutras línguas. Glossa, a língua desconhecida. Quem fala aos homens, quem fala em línguas não fala aos homens, mas em espírito fala de mistérios. Então, é uma língua desconhecida. E todos entendiam na sua própria língua. Por quê? Porque tinha em volta ali varões que falavam várias línguas. Cada um entendeu na sua própria língua. Então, o que seria isso? Suponhamos que dentro da igreja nós tivéssemos toda a igreja falando em língua estranha. E no lado de fora tivesse irmãos ingleses, irmãos alemães, espanhóis, brasileiros, franceses. A língua que estava falando ali dentro, uma só, a língua dos anjos, mistério. Os ingleses entendendo aquela língua em inglês, os alemães entendendo em alemão, os espanhóis entendendo em espanhol, né? Os brasileiros entendendo em português, cada um entendia na sua própria língua. É isso. O que aconteceu? Eles estavam falando língua estranha, mas o Espírito Santo deu a interpretação na língua de cada um. É isso que Paulo descreve aí. E é isso que acontece no Pentecostes. Não é língua dos outros, é língua conhecida. Não é isso, não. Ali é mistério, é língua dos anjos, cada um entendia na sua própria língua. A grande experiência da igreja com o dom de línguas e a interpretação, aí a diferença que eu faço. A interpretação de línguas, um está falando em línguas e outro está interpretando. Olha, uma coisa que eu quero chamar a atenção. Eu vi certa ocasião alguém dizer assim, não, mas como é que pode? Olha o absurdo, isso é um perigo. Então, o irmão está falando em línguas e eu vou interpretar e falo para aquele irmão ali, meu servo, misericórdia, você não é servo meu. Olha, isso é uma heresia da pior espécie, porque o dom espiritual, o homem é instrumento, é o caráter de instrumentalidade, isso é doutrina básica da igreja. Quando o irmão fala em línguas e eu interpreto, eu não estou chamando, quando eu me dirijo àquele irmão e chamo ele de meu servo, eu não estou dizendo que ele é servo de Amadeu, não, ele é servo daquele que me usa, daquele de que eu sou instrumento. Eu estou sendo instrumento de quê? Do Espírito Santo. Então eu digo meu servo, quem está falando não é Amadeu, é o Espírito Santo que fala a ele, meu servo. Eu já vi gente negar isso, isso é muito triste. Não faça isso, porque isso é uma... E gente que já conheceu, isso chega a ser uma... É uma ação de apostasia disso, entendeu? Muito bem. A interpretação de línguas pode ser uma profecia ou não. Exemplo, durante um culto, o irmão está falando em línguas e eu vou interpretar, eu digo, minha igreja, eis que eu vos abençoo nesta hora, eis que eu concedo uma bênção de alegria, eu estou visitando os meus servos, dando saúde e tal, eu estou falando desse sentido. Então, isso é uma interpretação de línguas. Quando é que a interpretação de línguas é uma profecia? Quando ele diz assim, minha igreja, estou abençoando o meu povo e nos próximos dias vou operar um sinal na vida dessa igreja. Então, quando ele fala que vai operar nos próximos dias um sinal na vida da igreja,
essa interpretação de línguas, ela é profecia, porque está falando de alguma coisa que vai acontecer. Uma interpretação na vida do irmão. Meu servo, estou te abençoando agora, visitando o seu coração, te dando a mesa de paz, de alegria, de saúde. Interpretação de línguas. Se o Senhor disser assim, meu servo, nos próximos dias vou abrir uma porta de emprego para você. Essa interpretação de línguas é uma profecia. Então, nem toda interpretação de línguas é profecia. Às vezes o Senhor falou só em interpretação de línguas. Às vezes o Senhor usou a interpretação de línguas e falou em profecia. Vejam, nós estamos aqui então encerrando dentro do texto bíblico, dentro da colocação bíblica, os dons espirituais descritos no Novo Testamento. Nós queremos nos próximos episódios, nós vamos falar sobre como os dons espirituais acontecem hoje. Eles existem hoje? Ou será que os dons espirituais foram só para a igreja primitiva? Os dons existem hoje? Eles acontecem hoje na vida da igreja? Como é que eles estão acontecendo hoje na vida da igreja? Nós vamos abordar esse assunto nos nossos próximos programas. Amém? A paz do Senhor a todos.